Olá a todos, meu nome é Adriane, eu sou nutricionista do Hospital Adventista Silvestre e hoje eu estou aqui com a doutora Cila Reis, que é nefrologista e médica da equipe de terapia nutricional aqui do hospital, para a gente falar de um assunto muito importante, bem prevalente nos últimos anos, que é a insuficiência renal crônica. Nós sabemos que no dia 9 de março é o Dia Mundial do Rim e hoje então a gente veio falar de algumas das principais dúvidas que os pacientes, de um modo geral, tem em relação a essa doença. Bom, doutora Cila, a gente vai fazer algumas perguntas, que são algumas perguntas mais prevalentes, né, que os pacientes têm, que apresentam essa doença ou que estejam desenvolvendo, né, essa doença. E, primeiramente, a gente queria entender o que é a insuficiência renal crônica. Bom, muito bem. A insuficiência renal crônica é uma doença de progressão habitualmente lenta e contínua do rim. Ela muitas vezes, assim, mundialmente falando, as principais causas são hipertensão e diabetes. Ela também pode ocorrer em pacientes com lesões menores desse rim que recebem algum tipo de intervenção e essa lesão se agrava. Por exemplo, contraste nos pacientes que já têm uma insuficiência renal não tão importante. Exames como cateterismo, tomografia com contraste, elas podem agravar uma lesão renal de tratamento conservador e conduzir para uma insuficiência renal crônica terminal. O uso abusivo de anti-inflamatórios não hormonais também é um fator muito importante na nossa sociedade, em função de controle de dor. As pessoas acabam se automedicando e muitas vezes o rim já não permite o uso desse tipo de medicação para uso de controle de dor, porque já existe uma lesão renal sobre ele. E para que as pessoas tenham um pouco mais de atenção sobre essa doença, quais são os principais sintomas iniciais, né, que a pessoa pode ser um alerta em relação ao início dessa doença? Acho que é muito importante essa pergunta, foi uma pergunta de extrema importância, porque o paciente hipertenso e o paciente diabético, eles devem manter paralelamente um acompanhamento com o nefrologista, porque através de exames simples, como análise do exame de urina, o EAS, e a própria dosagem de ureia e creatinina, elas podem nortear uma série de medidas no tratamento que vão postergar a lesão crônica terminal, que é aquele momento que você indica a terapia dialítica para substituir a função renal, que o rim já não tem opções para poder se equilibrar. Uma outra dúvida muito comum é em relação à nutrição, né? A gente sabe que a doença renal crônica, conforme a sua progressão, está relacionada a um quadro de desnutrição, na maioria das vezes, né, por conta dessa questão do paciente restringir muito em relação à alimentação. Então, muitos ainda têm dúvida dessa questão da ingestão da proteína, né? Então, o paciente com insuficiência renal crônica, ele pode ou não pode consumir proteína? Essa pergunta também é uma pergunta muito especial, porque essa é uma dúvida muito prevalente nos consultórios e é uma dúvida comum até para os próprios profissionais de saúde. A doença renal, ela tem estágios. Então, existem os estágios iniciais, onde você não tem nenhuma necessidade da restrição proteica. Existem os estágios, a partir do estágio 3, que é interessante que você faça mais restrição para prolongar a vida desse rim, né? E não sobrecarregar com a proteína, porque a transformação da proteína no metabolismo do organismo, ela se transforma em ureia, o que pode sobrecarregar a função renal num rim que está evoluindo com perda funcional. Existem as doenças que são doenças, as glomerulopatias, elas são patologias que fazem uma perda proteica muito importante pela urina. São aqueles pacientes que evoluem com insuficiência renal. Isso pode ser uma lesão mais aguda ou uma lesão crônica progressiva
eles têm uma característica para a gente pensar em como você pode observar. Eles são pacientes que têm uma urina que espuma muito mais do que o habitual e eles conseguem observar isso nos vasos, né, quando eles eliminam urina. Isso é um alerta importante para a procura do especialista, bem como edemas, pés inchados, o despertar com o rosto inchado, são gatilhos para você desconfiar e minimamente fazer investigação de uma doença renal crônica. Quanto ao aporte de proteína na dieta, a proteína ela é um dos macronutrientes importantes para o metabolismo do organismo. Nós temos 3 macronutrientes: carboidrato, lipídio e proteína, e na verdade você vai restringir a proteína, mas não tirar totalmente. Isso não necessariamente impede o desenvolvimento da doença renal. Agora você vai nos estágios mais avançados da doença, você vai restringir de uma forma bastante milimétrica a necessidade de proteína à alteração da função renal. Uma outra dúvida muito prevalente é em relação ao consumo do potássio e do fósforo. Então, esses pacientes, eles estão em relação ao consumo de frutas, legumes e verduras. Eles precisam não consumir ou eles podem consumir esse tipo de alimento, dependendo das questões laboratoriais do potássio, fósforo, que é prevalente nessa doença. É interessante a gente ter sempre o olhar de que o acompanhamento dos exames e da evolução vai fazer toda a diferença em relação à orientação de restrição. Nada é totalmente proibido, dependendo do estágio da doença. Agora, existem preparos direcionados que diminuem, por exemplo, a concentração de potássio em alguns alimentos mais concentrados. Isso é um panorama dos pacientes em tratamento conservador. Nos pacientes em tratamento já dialítico, que já avançaram com a doença renal, esses devem fazer restrições mais estritas de alimentos com potássio e alimentos contendo fósforo. São os alimentos industrializados, principalmente os liofilizados, achocolatados em pó, leite em pó. Esses alimentos, são alguns exemplos, né? Esses pacientes devem manter restrição mais rígida desse tipo de nutriente, bem como as oleaginosas, castanhas e amendoins, nozes. Elas têm alto teor de fósforo e existe uma cota básica que você precisa se manter dentro da orientação do nutricionista. E para a gente finalizar, quais são os cuidados que um paciente com insuficiência renal crônica precisa ter para que ele não venha precisar ou retardar a diálise, a hemodiálise? É muito importante que a gente tenha a noção que o controle da doença de base, o controle do gatilho da lesão renal, seja rigoroso. Nos hipertensos, o controle rigoroso da pressão; nos diabéticos, o controle rigoroso da glicemia. Isso posterga a evolução da doença, bem como muitas vezes interrompe a aceleração da doença, né? Então, isso é muito importante. O uso de anti-inflamatório não hormonal nos pacientes com dor crônica é um outro fator que pode prevenir. Mas em alguns estágios, nos estágios mais terminais, esse tipo de lesão, ela acaba se desenvolvendo por si só. Acho importante a gente trazer o dado de que em 2022, no DataSUS, nós temos 124 mil pacientes em terapia dialítica no Brasil. Isso é um número muito significativo e que, se esses pacientes buscam e procuram o especialista mais precocemente, muitas medidas podem ser tomadas
em conjunto com a equipe da terapia da nutrição, para que esse avanço da doença seja postergado e que esse indivíduo ele esteja menos restrito numa fase jovem da vida à terapia dialítica, tanto a hemodiálise quanto a diálise peritoneal. No Brasil, 91% dos nossos pacientes, desses 124, são identificados em hemodiálise e 9% fazem diálise peritoneal. A hemodiálise é uma terapia que traz um grau de dependência e de restrição muito grande. Então, toda vez que um indivíduo que tem uma lesão renal busca mais precocemente o acompanhamento do especialista, ele certamente vai estar diante de um cenário de uma vida mais saudável por mais tempo. Gostaria de agradecer a doutora Cila pela explicação, por estar conosco nesse vídeo. E se você tiver mais alguma dúvida em relação à insuficiência renal crônica, outras dúvidas em relação à nutrição relacionada à parte renal ou outro tipo de doença, nós estamos aqui à disposição para ajudá-los. Muito obrigada.